todos os segmentos da população que são excluídos da mobilidade de uma forma natural, muitas vezes são esquecidos. Vamos pôr tecnologia em todo lado e em tudo, vamos digitalizar tudo. E isso não tem de ser, nem todos, nem nós não vamos ganhar muita coisa em todo o lado por pôr lá tecnologia e por digitalizar tudo. Se puser sensores na cidade toda, seja para o tráfego, seja para a qualidade do ar, seja para metering, esses sensores precisam de manutenção. E na cidade toda são mesmo muitos sensores. Em termos de qualidade de vida, a mobilidade assume uma importância fundamental. Esta questão dos dados faz-me alguma confusão. Ser inundado de dados e haver dados massivos para os quais não damos uso. Portanto, o 5G é agora, porque estamos aqui agora, não é? Daqui a 5 anos é velho. O que traz, efetivamente, em relação aos anteriores, é uma maior capacidade de suportar, uma capacidade de suportar um muito maior número de dispositivos a gerar poucos dados por unidade de área. A mobilidade em geral não é um fim em si, é um instrumento de acessibilidade a bens e a serviços. As empresas que guardam dados há muitos anos já começaram a pagar dados, porque há um custo enorme associado a armazenar dados. Propor tecnologias ou soluções porque estão na moda ou sensores porque são sensores, no meu entender, não faz sentido e menos sentido faz para políticos hábeis e autoridades que querem prestar um serviço à comunidade. E uma vez tivemos esta discussão num projeto que vamos pôr câmaras e mais não sei o quê para detectar um acidente. Assim, desculpem, mas se acontecer um acidente num cruzamento numa cidade, o detector são as pessoas que moram lá, que o viram e que vão ligar para o 112. Nós criamos um conjunto de hábitos absolutamente catastrófico, que é a generalidade dos pais, se não leva as crianças à porta da escola não fica tranquilo, e depois quem anda no resto, os outros sofrem isso tudo. Já há muitas experiências de digital twins para a cidade. O difícil, ou melhor, o que é interessante e útil no sentido que estás a dizer, útil para a tomada de decisões e para o planeamento da cidade e dos sistemas de transportes, é captar a parte da realidade que deve ser representada. Ok. Contribuir para uma sociedade mais informada é o nosso objetivo. Da revista para o podcast, este é o Inesctec Ciência e Sociedade. Em cada episódio teremos a participação de especialistas das várias áreas da ciência. Alguns deles, investigadores do Inesctec, muitos de outras instituições. Vamos embarcar juntos. Olá, meu nome é Joana e hoje vou guiar-vos em mais um dos episódios da terceira temporada do podcast Inesctec Ciência e Sociedade. Esta terceira temporada é dedicada às comunicações na era pós-5G. No episódio de hoje, vamos falar especificamente sobre 5G e a sua importância na digitalização das cidades inteligentes. Ao meu lado tenho a conduzir esta entrevista comigo David Rua, a quem desde já agradeço o facto de ter aceitado este convite. O David exerce funções de coordenador adjunto num dos 13 centros da nossa instituição, do Inesctec, o de Sistemas de Energia. Tem um doutoramento em Sistemas Sustentáveis de Energia pela FEUP. Tem liderado vários projetos europeus, muitos deles de grande dimensão e que envolvem diferentes competências, desde a energia à digitalização dos sistemas elétricos, e nas áreas de interesse temos desde a utilização de sistemas de comunicações para a operação de redes inteligentes, a gestão otimizada de recursos energéticos para fornecer serviços de flexibilidade. Portanto, acho que estou muito bem acompanhada para liderar juntamente comigo esta conversa, e obrigada novamente, David. Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite e por estar aqui hoje para falarmos de um tema bastante pertinente e atual. Portanto, e temos aqui dois bons convidados para nos entreter um pouco dentro desta hora e falarmos de um tema pertinente que vamos ver tem duas dimensões. Temos aqui já ao meu lado esquerdo a Ana Aguiar e o Jorge Pinto de Sousa, que são ambos docentes e professores na Faculdade de Engenharia, mas com perfis também bastante distintos para falarmos hoje desta área e deste tema das cidades e sobretudo do 5G, a evolução do 5G no âmbito das cidades. A Ana Aguiar é professora associada
na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, é também investigador no Instituto de Telecomunicações e tem de facto trabalhado muito nestas áreas dos sistemas de comunicações móveis e tem também muito trabalho e muita atividade feita na parte da internet das coisas, na ciência dos dados e mobilidade inteligente. O Jorge Pinto de Sousa é também professor na Faculdade de Engenharia, professor catedrático na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Também é diretor do Programa Doutoral em Sistemas de Transporte, uma parceria que se iniciou há uns anos entre a FIOP e o MIT, onde tem desenvolvido trabalho de investigação e de inovação nas áreas da mobilidade, logística e aplicado a vários sistemas, nomeadamente aqueles que devemos falar hoje no âmbito das cidades inteligentes. Obrigada novamente, e se calhar passávamos então à discussão. E a dar aqui algum contexto, não só a quem nos ouve, mas também a quem nos vê em videocast. E portanto, nesse sentido, eu começava por vos perguntar como é que vem a digitalização dos diversos sistemas e infraestruturas associadas às cidades inteligentes, nomeadamente o estado em que estamos em Portugal e no mundo, e por onde é que queremos caminhar, para dar aqui um breve contexto a quem nos ouve antes de entrarmos assim em questões mais dirigidas. Não sei quem quer começar. Bom, antes de mais, agradeço o convite para estar aqui, para participar no podcast. Sobre a digitalização das cidades, no mundo há situações muito diferentes, não é? E eu acho que o foco que cada país e mesmo cada área geográfica está a dar à digitalização depende da própria área geográfica. Eu acho que na Europa ainda estamos, se calhar a Ásia, eu diria que os grandes países da Ásia estão mais avançados, têm mais sistemas digitalizados em maior escala e se calhar também já têm mais infraestrutura mesmo para o processamento de dados, para a agregação, portanto, em operação já. Creio que na Europa há muitas velocidades muito diferentes para a digitalização. E aqui estamos a dar, quando falo de digitalização das cidades, não estou a falar de ter 5G, estou a falar de ter sensores ligados para vários tipos de processos, desde os recursos naturais até sistemas de transportes, sistemas de... E, portanto, uma parte é sensorização, para recolher informação, mesmo recolha o metering desculpem, o metering chama-se contagem de eletricidade, de água, de consumo de recursos. E isso é uma questão de sensorização, uma para utilities, outra mesmo para a própria cidade, sensores de transporte, do tráfego e de tudo isso. E há outra parte que é a parte de atuação, portanto, há uma parte que é só recolher informação para perceber melhor o que está a acontecer. E aqui na Europa nós já temos algumas cidades que já têm recolhem muita informação e de vários sistemas. Temos outros países que ainda não tanto, ainda estão muito... vivem de projetos piloto e ainda não institucionalizaram o ter financiamento dedicado para ter aí isso em operacional, como eu falei, que existe na Ásia. Existe depois a fase de atuação, onde também na Ásia e em algumas cidades europeias também já se atua quase automaticamente em alguns sistemas, nomeadamente também nos transportes, e outros sítios onde isso ainda não existe. Portanto, E em Portugal? Em que fase é que nós estamos? Eu diria que nós em Portugal ainda estamos, acho que há situações diferentes em Lisboa e no Porto. O Jorge se calhar conhece melhor do que eu, mas creio que em Lisboa há mais sistemas montados. Não sei, não sei se estão no nível de operação regular em grande escala. E no Porto eu creio que também, assim, eu acho que não é muito claro o que é que já está em operação à escala de toda a cidade ou o que é que são pilotos. Creio, no entanto, que nem uns nem outros têm muito dinheiro alocado para isto. E isto é uma coisa que às vezes passa despercebido, porque acho que se vendeu um bocado a ideia de que é uma coisa que vai ser barata, e eu acho que não vai ser barata, que não é, nem vai ser barata. Pronto, e é por isso que é preciso alocar dinheiro para a digitalização. Muito bem. A resposta da Ana, de certa maneira, facilita-me as minhas observações sobre esta questão, porque dá uma ideia de como estão a utilização das tecnologias nas cidades, deste tipo de tecnologias nas cidades em geral.
Mas eu gostaria de começar por lembrar que a mobilidade, no que diz respeito à mobilidade e aos transportes, a mobilidade em geral não é um fim em si, é um instrumento de acessibilidade a bens e a serviços e, portanto, como instrumento é qualquer coisa de certa forma que nós gostaríamos de simplificar. Nas cidades, hoje em dia, que são naturalmente mais complexas e evoluídas, há um crescimento grande das expectativas e dos requisitos dos cidadãos em geral e, em termos de qualidade de vida, a mobilidade assume uma importância fundamental. No limite, nós poderíamos dizer que o objetivo para melhorar essa qualidade de vida, leia-se acesso a mais serviços e bens, seria reduzir ao máximo a mobilidade, ou ao mínimo, se quisermos dizer de uma forma mais correta. E, portanto, do nosso ponto de vista, o que é realmente interessante são o tipo de serviços que são disponibilizados com estas tecnologias digamos, as expectativas é que haja cada vez um maior número e variedade de serviços disponíveis, que são fortemente consumidores de dados e se baseiam em dados, nestes aspectos que a Ana referiu, na sensorização, na conectividade, na partilha de informação e de conhecimento, e esses serviços devem caminhar e ser estruturados no sentido daquilo que se chama hoje em dia de mobilidade como serviço, Mobility as a Service, que é muito mais do que soluções fragmentadas, mas a integração de soluções tecnológicas, de gestão, estratégicas até, muito mais profundas. Relativamente ao que se passa, em geral, num país como o nosso, o meu sentimento é de que há realmente um conjunto de investimentos interessantes a nível quase de demonstração. Ana referiu a limitação nos recursos e as soluções, tanto quanto eu me tenho vindo a perceber, são muitas vezes fragmentadas, são oportunísticas, tiram partido das tecnologias, mas não se centram naquilo que é fundamental, que é a noção de serviços e aquilo que são as expectativas, digamos, dos cidadãos quanto à mobilidade. Isto é, quer dizer, não temos, de certa maneira, uma visão sistémica e é preciso alterar radicalmente este tipo de postura. O 5G e a digitalização em geral, no meu entender, criam extraordinárias oportunidades de conectividade e de partilha de informação, de interoperabilidade entre muitos sistemas heterogéneos, de processamento distribuído, de base para a utilização de ferramentas integradas de inteligência artificial e de apoio à decisão, que podem ser extremamente importantes e na movimentação de veículos e de pessoas. Eu gostava só de acrescentar que este papel da digitalização, sensorização, informação em tempo real, partilha de informação, podem ser e devem ser usados em duas linhas relativamente distintas. Uma, numa visão mais estratégica de desenho das soluções de mobilidade e das redes de transportes, e, obviamente, aquela que é mais óbvia na gestão operacional dos recursos disponíveis. Uma última nota, ainda que torna este quadro tecnológico muito interessante, é que os sistemas de mobilidade urbana, estou a falar sobretudo de mobilidade urbana, e já agora não só de pessoas como de bens, aquilo que nós chamamos a logística urbana, mas sobretudo de pessoas, esses sistemas são cada vez mais intermodais. E isso tem exigências, torna os sistemas muito mais complexos
e tem exigências em termos de informação e de conhecimento a que as pessoas têm acesso para se deslocarem, muito mais crítico. E, portanto, estas tecnologias, até com o processamento massivo de dados, podem ser podem e estão a ser bastante interessantes. Mas julgo que esta complexidade destes sistemas, é preciso dizer que a mobilidade organiza-se ou estrutura-se por camadas. Aquelas que são óbvias são as infraestruturas, são os veículos que levam as pessoas de um lado para o outro, e é cada vez mais uma camada de informação / conhecimento. E esta última camada, que é aquela de que estamos aqui sobretudo a falar, é cada vez mais importante, mas é também, essa última nota que eu queria deixar neste momento, um dos fatores maiores de exclusão social da mobilidade. Nós usamos um termo que é a pobreza dos transportes, transport poverty, como um dos problemas sérios das áreas urbanas e metropolitanas hoje em dia, das cidades em geral. Posso colocar só aqui uma coisa que eu me esqueci de falar a nível da interoperabilidade dos sistemas, e eu acho que em Portugal já foram dados alguns passos, precisamente por existirem todas estas camadas e haver esta necessidade de dados que sejam percebidos, são recolhidos por sistemas e entidades muito diferentes, mas que têm de ser interoperáveis, têm de ter o mesmo significado, porque senão não é tratável. E nesse sentido já sei que foram dados alguns passos, até já há alguns anos, e estão a ser adotados, sobretudo na mobilidade, sistemas interoperáveis. Foram definidos protocolos de informação, standards de informação, precisamente para permitir que depois comecem a surgir todos os outros serviços e interfaces e essas coisas. Portanto, eu creio que aí estamos a fazer um caminho que tem de ser feito. Okay. Não mencionei, mas acho que é importante. Ora bem, tendo aqui convidados como vocês, facilitam muito a nossa vida, porque já foram falando de muitas coisas que temos para a frente e que tínhamos aqui já preparados. Mas voltando aqui, se calhar, a dois pontos que me parecem essenciais. Primeiro, a questão da perspectiva portuguesa, que tem procurado dotar diversas entidades e capacitá-las para estarem preparadas para o domínio das cidades e este é um domínio abrangente. Uma das coisas que já se falou aqui um pouco, além da nossa capacitação e estarmos também, se calhar, bem posicionados enquanto país, é toda a questão que temos, que vocês já referiram, a complexidade, a heterogeneidade das várias redes e sistemas que temos. Olhando para a tecnologia, porque a tecnologia aqui é visto como um suporte. Estamos a falar de tecnologia, comunicação, as famosas agora redes 5G, 6G, 7G, aqueles que vierem nos próximos Gs. E sendo agora, se calhar, um bocadinho mais concreto, até para a Ana, que ainda trabalha um bocado nesta área, como é que, olhando para esta complexidade de sistemas, esta heterogeneidade, a questão que se falou agora até de fomentar a troca de dados, domínios, entidades e até mesmo outras preocupações como o domínio dos dados, quem é que tem acesso aos dados, quem é que pode ter ou não ter, como é que a tecnologia e o 5G, sabemos um pouco disso, que criou bases para isso, como é que o 5G em si tem permitido suportar isto, como é que podemos olhar para a tecnologia que hoje em dia se calhar até associamos ou como consumidores finais ou o tipo de aplicações, mas que por âmbito das cidades e sobretudo esta heterogeneidade que falavam há pouco e a complexidade dos sistemas, como é que o 5G de facto tem endereçado isto ou como é que dá suporte a isto? Ora bem, isso muitas perguntas. Mas uma coisa que eu acho que é o que o 5G... Primeiro, o 5G é uma tecnologia. Nós daqui a 5 anos ninguém vai querer saber falar do 5G como falamos agora do 4G e como antes falávamos do 3G. Portanto, o 5G é agora porque estamos aqui agora, não é? Daqui a 5 anos é velho. O 5G o que traz, efetivamente, em relação aos anteriores, é uma maior capacidade de suportar, uma capacidade de suportar um muito maior número de dispositivos a gerar poucos dados por unidade de área. E, portanto, isto é importante para tudo o que estamos a falar aqui do ponto de vista de sensorização. Não é o serviço que nós estamos habituados de vídeos, é um tipo diferente de serviço e o 5G tem não só tem a capacidade de separar diferentes tipos de serviço na rede, coisa que nas gerações anteriores isso não estava previsto como
a característica intrínseca da rede, apesar de ser possível, o 5G é desenhado e para três pilares que têm características de serviço diferentes, e há um deles que é especificamente para este tipo de sensores e atuadores, e portanto isso sim é uma novidade tecnológica do 5G. Posto isto, não há nada que diga que nós temos de usar o 5G para ligar tudo. As tecnologias devem ser usadas de acordo com as necessidades, a melhor tecnologia para responder às necessidades do que se quiser da aplicação em que se estiver a pensar. E desse ponto de vista, a interoperabilidade dos sistemas é feita ao nível da informação. Não é feita ao nível, ou melhor, pronto, estou a falar aqui da maioria das coisas que estamos a falar, que é mais do domínio da internet das coisas. Não estou a falar de mobilidade conectada, a conversa aí é diferente. Mas ao nível da internet das coisas, sensores e atuadores, a interoperabilidade é feita na camada da aplicação e, portanto, não é muito relevante se estão a usar 5G, 4G, 3G, 2G, o Wi-Fi, NB-IoT, o que quiserem, os siglas, que estão sempre a aparecer novas também. A decisão da tecnologia tem de ser feita de acordo com o que é preciso. Não vale a pena eu ter 5G para transmitir uns bits por dia. É um desperdício de recursos. Portanto, é um problema de engenharia e deve ser resolvido com um problema de engenharia. O que é que eu preciso para servir aquilo? E isto do ponto de vista das coisas de IoT, sensores atuadores. Do ponto de vista e portanto, a interoperabilidade aí faz-se ao nível de cima e, portanto, cada um depois responde. A outra coisa, e eu falei que o 5G, eu disse que o 5G tem 3 tipos de serviços diferentes, e há aqui outro que é o de baixa latência. Lá está, é um tipo a rede ter algumas características intrínsecas que permitem suportar melhor serviços de baixa latência. E aí sim, quando estivermos a falar de apoio à mobilidade conectada, não tem de ser autónoma. Pode ser assistida, pode ser avisos, pode ser ligar o semáforo quando está a chegar uma ambulância ou um autocarro. A nova instalação do Metrobus no Porto é suposto ter esse tipo de funcionalidade. Okay? Os semáforos, quando o Metrobus se aproximar, os semáforos vão parar o resto do tráfego para o Metrobus poder passar e com isso diminuir e evitar paragens. Eu não estou a falar de uma coisa para daqui a 20 anos. Esse tipo de coisas pode ser suportado também pelo 5G com esse tipo de novo dedicado de serviço. A mesma coisa, comunicações entre veículos, comunicação entre talvez peões, bicicletas, veículos em cenários complexos para tentar avisar e evitar colisões. Isso sim, o 5G tem condições específicas para suportar isso e está a falar. E nesse aspecto Portugal até tem, do ponto de vista pelo menos temos vários grupos de investigação a trabalhar nisso e há várias empresas também já a desenvolver tecnologia, uns hardware, outros software, para suportar esse tipo de casos de uso. Okay. Como gestão de emergências, casos de gestão de emergência, por exemplo, também entram aí? Ou não? Sim. Sim. Eu acho que o caso da gestão de emergência é outro, mas não sei se então se calhar deixamos isso mais para daqui a pouco. Não, aqui uma coisa importante é todo este desenho consoante aquilo que são os requisitos e a cidade, e esse era o plano aqui, a cidade é tão diversa em termos de ecossistema que cobre este tipo de aplicações, de sistemas críticos, múltiplos sistemas e múltiplos dispositivos que estávamos aqui a falar. Uma das coisas que inevitavelmente cria também requisitos para tudo isto são os próprios serviços. O Jorge há bocado falava disso, que é tudo isto só se faz se tivermos de facto serviços que estejam ao dispor do cidadão e que, entre outras coisas, permitam, como dizia até há pouco, reduzir, em alguns aspectos, a questão da própria mobilidade. O que é importante também entender nisto é bons exemplos, o que é que tem sido feito entre esta área da digitalização para as cidades, que consagra, sobretudo muito a vertente dos transportes, que nós possamos usar como bons exemplos e tem incentivado muito esta discussão. Como é que a tecnologia, como a Ana dizia bem, melhor se adequa aos serviços que queremos prestar, porque isto é quase uma dicotomia. Os serviços e a tecnologia têm que se alinhar para servir o cidadão. Que exemplos, Jorge, é que nos pode falar de implementações feitas ao nível das cidades? Eu era capaz de aproveitar
esta oportunidade para falar um pouco da questão da integração da logística urbana com a mobilidade de pessoas. Nós estamos num momento em que realmente a utilização massiva de dados, tanto em tempo real, aqueles que resultam da sensorização, das comunicações de vários tipos, da conectividade entre veículos e pessoas e infraestruturas, acabam por ter um papel muito importante nesta gestão do espaço urbano, que é mais visível em zonas, cuja criticidade é mais visível em zonas históricas, espaços que são muitas vezes extremamente complexos de viver, num certo sentido, e a logística urbana é talvez dos casos mais interessantes hoje em dia. Aliás, é um dos temas que nos interessa sob o ponto de vista de investigação já há bastantes anos, mas tem a ver com esta evolução brutal que teve e com uma alteração radical dos hábitos e comportamentos dos cidadãos na cidade, com o e-commerce e, portanto, e com impactos muito grandes na qualidade de vida da cidade. Esta realidade perturba fortemente o funcionamento da cidade. Quem vive em zonas urbanas históricas, por exemplo, sente isso de uma maneira muito óbvia e cria-se, do ponto de vista físico, uma tensão permanente entre os movimentos das pessoas e os dos veículos que fazem a distribuição dos bens no comércio local, por exemplo. Esta ocupação agressiva do espaço público tem implicações muito grandes nos congestionamentos, na segurança, e um aspecto que é muito importante para que as cidades sejam viáveis e confortáveis e dignas de se viver nelas é que o espaço público deve ser confortável, deve ser agradável e deve ser um prazer, não é? Porque as cidades têm, digamos, vantagens na nossa qualidade de vida muito grande que nós não podemos estragar. Isto para dizer que neste contexto, digamos, a digitalização e a informação massiva a que temos acesso, muitas delas em tempo real, pode ser um fator que nos ajuda a gerir esta tensão entre as várias entidades que se deslocam, as pessoas que vivem no centro da cidade, os negócios, etc. E, portanto, isto parece-me ser um aspecto muito importante que nós temos agora instrumentos para o fazer. Já agora uma nota, há uma dimensão operacional nesta gestão, mas há, repito, como disse há pouco, que o desenho da cidade e destes novos modelos de negócio e da forma como se organizam, da regulamentação, por exemplo, no caso da logística urbana, isso é um dos aspectos fundamentais onde os nossos municípios estão sempre, digamos, a chegar a becos sem saída, porque a regulamentação não é adequada, a utilização dos dados também muitas vezes é complicada, a sensorização dos espaços urbanos também é difícil e, portanto, nós temos aqui oportunidades extraordinárias, mas eu repito sempre numa lógica, acho importante partir-se, como a Ana disse, não das tecnologias, mas daquilo que se quer fazer com elas. Uma última nota tem a ver com o conceito e os princípios da designada cidade dos 15 minutos, que é digamos, um conceito que é posto em causa hoje por razões que têm a ver com, sobretudo, com a natureza policêntrica da cidade. Qual é esse conceito? Desculpa, pode explicar um bocadinho. O conceito da cidade dos 15 minutos, que foi lançado por Carlos Moreno, um cidadão colombiano e francês, há uns anos atrás, tem sido, digamos, o ponto de partida para criar cidades onde a proximidade é muito valorizada e onde a generalidade dos cidadãos
ou deslocando-se a pé ou usando meios de transporte que têm de ser desenhados de uma maneira completamente diferente. Em 15 minutos conseguem circular. Conseguem aceder a praticamente tudo que é serviço e bens. Eu estava a pensar, nós temos em cidades tradicionais europeias, por exemplo, cinemas espalhados pela cidade, que é uma coisa que num país como o nosso quase se deixou de usar. Eu vou em 15 minutos ao Trindade ver os filmes europeus que não vejo nos shopping centers. Mas, e portanto, este conceito pode moldar completamente a forma como nós vamos sensorizar e utilizar a informação, que passa a ser muito mais rica, porque as pessoas têm de estar... É necessário que seja muito mais rica e que comporta uma dose de conhecimento, muito desse conhecimento co-criado ou partilhado. Portanto, uma outra dimensão é o que nós chamamos de crowdsourcing, que é, com este tipo de ferramentas e de instrumentos, nós podemos criar em tempo real informação e conhecimento de grande utilidade para a qualidade de vida da maioria dos cidadãos. De tudo isto que depende da informação em tempo real e depois do responder em tempo real, eu creio que as tecnologias que nós temos, hoje em dia a tecnologia para fazer tudo isto existe e está madura e poder-se desenvolver estes sistemas. Eu creio que a principal razão pela qual isto não acontece são problemas de outra ordem, desde instituições terem de se entender, não é um problema tecnológico. Isto é uma coisa que acho que, não sei se é burocracia, porque nós chamamos burocracia a tudo, mas sim, acho que não é, podem ser problemas legais, podem ser problemas de acordos, regulamentação. Portanto, sim, não são problemas nem da tecnologia, nem do desenho das soluções. São de outra natureza e, portanto, é preciso haver vontade. Já não é da tecnologia, nem do planeamento, nem dos transportes. É outro nível que tem de vir a vontade de levar isso. E eu creio, pelo que uma pessoa vai ouvindo, que se tenta ir dando os passos, não é? Para chegar lá. Mas... Por outro lado, há outra coisa aqui que as pessoas têm de adotar depois. E nós, isto é um risco que existe, mas que é de nós estarmos aqui, imaginamos estas soluções e no fundo elas são implementáveis e demonstram-se. Mas depois na prática o que acontece, há uma app da cidade do Porto que me diz em tempo real quando é que vem o próximo autocarro. E eu saio, eu evito andar de carro, mesmo. Eu odeio ficar parada no trânsito e só se for obrigado de bicicleta, quando está a chover, às vezes há coisas da bicicleta que estão estragadas e eu venho de autocarro. Eu saio do meu gabinete 10 minutos antes para chegar à paragem e chego à paragem e diz-me lá, daqui a 3 minutos vem o autocarro. E passado 4 minutos diz, daqui a meia hora vem o autocarro e o autocarro não veio porque eu estava lá. E também não tinha passado antes porque já estavam lá pessoas antes e uma pessoa pergunta, isto nesta paragem aqui em frente à FEUP é assim há anos, porque eu faço isto já me acontece há anos, aconteceu-me recentemente outra vez. E isto, ou seja, é uma gestão de expectativas entre as tecnologias, os sistemas, as soluções que se desenham, as tecnologias que já existem, até estão lá, não é? Mas depois o autocarro desapareceu da tecnologia e da realidade e eu só ficar às 7h30 da tarde parada às escuras ali e a chover vai para casa. Portanto, isto é um exemplo só de que é preciso eu acho que devia-se e creio que também já há experiência de outros países, de algum cuidado a implementar estas tecnologias, a não gorar as expectativas das pessoas, porque isso depois pode ter as pessoas depois, quando a tecnologia estiver a funcionar mesmo bem, as pessoas já não quererem adotar porque tiveram más experiências, ou demorarem mais, não creio que não será de não quererem, mas pronto, acho que aí é preciso ter alguma, ou seja, encontrar o timing e a velocidade certa para fazer está toda a gente a experimentar, mas acho que é preciso ter aqui alguma moderação e acho que às vezes alguma pressa para instalar tecnologia em todo lado e fazer tudo com tecnologia se calhar pensar um bocadinho também, há pessoas que se dedicam só a isto, não é? A perceber como é que é a adoção, como é que as pessoas reagem
e envolvê-las também na discussão em vez de do desenho da vamos própria primeiro fazer e depois claro. logo se vê. Em algumas coisas que são para adoção em massa, como este caso dos transportes públicos e deste tipo de soluções, é preciso, eu acho que devíamos às vezes ouvir pelo menos, porque às vezes estas pessoas não quer dizer que se faça tudo, mas pelo menos há coisas que se evitavam se nós tivéssemos algum cuidado em envolver pelo menos algumas outras dimensões nesta discussão, no desenho das... Claro, implementação mesmo das tecnologias. E isto é uma coisa. A outra, eu gostava de uma coisa que eu não queria sair daqui sem dizer, que é a propósito da digitalização, que é, eu vejo, acho que há muito assim, vamos pôr tecnologia em todo lado, e em tudo, vamos digitalizar tudo. E isso não tem de ser, nós não vamos ganhar muita coisa em todo o lado por pôr lá tecnologia e por digitalizar tudo. A tecnologia também é menos robusta às vezes do que os processos mais físicos. Eu acho que nós temos de pensar muito bem, e não vejo muito essa discussão ser feita, sobre que processos é que nós queremos mesmo digitalizar e onde é que nós vamos mesmo ganhar e quanto é que isto vai custar no médio e longo prazo. Porque eu, se puser sensores na cidade toda, seja para o tráfego, seja para a qualidade do ar, seja para metering, esses sensores precisam de manutenção. E na cidade toda são mesmo muitos sensores. E nos primeiros anos, se calhar, não precisam de muita manutenção, mas no médio e longo prazo eles vão precisar de alguém que vá lá ver, tratar deles, as peças vão variar, existe todo um sistema em que normalmente não se pensa quando se desenha e se implementa e se põe a funcionar, mas que é preciso ter isso em conta também nessa avaliação de que processos é que eu quero mesmo digitalizar. As empresas são muito mais cautelosas a digitalizar. A propósito da adoção do 5G, não sei se saíram recentemente uma série de notícias sobre o número de empresas, universidades e já não sei o quê, que adotaram efetivamente e já pediram a instalação de redes 5G locais, privadas, que é uma das possibilidades também, que não é só do 5G, eu já havia isto para o 4G, mas o 5G facilita a gestão e a integração nas redes públicas. E as notícias apareciam um pouco como só 40 ou só 50. E eu até achei, não me parece assim tão mau, 40 ou 50. Isto não vai toda a gente instalar agora uma rede privada na sua quinta só porque pode. E portanto as empresas pensam nisso, assim, e se há 50 que já acham que vão ter valor em instalar uma rede dedicada lá para digitalizar uma série de processos, porque também só o fazem se forem gerar dados suficientes ou se precisarem mesmo que as coisas fiquem lá, porque isto tem um custo adicional. Portanto, as empresas fazem essas avaliações de vale a pena, vou fazer ou não vou fazer. E eu acho que 50 nesta altura já não é nada mau e que provavelmente depois isto vai crescer. Eu acho que para todos os sistemas que fazemos nas cidades se devia fazer uma avaliação um bocadinho como fazem as empresas sobre isto. Eu vou ganhar muito com isto, vamos todos ganhar muito com isto, quanto nos vais custar a pôr e a manter isto no médio e longo prazo. Um custo-benefício, exatamente. Eu se calhar antes de avançarmos para aí, porque algumas das questões que nós tínhamos aqui preparadas já foram sendo abordadas por vocês, mas eu acho que era importante para quem nos ouve perceber mais exemplos concretos de tecnologias que podem existir na área da mobilidade. Vocês já foram falando de uma série delas, mas tentar estabelecer aqui entre, no fundo, o papel do 5G no desenvolvimento dessas tecnologias que vocês acham que são mais críticas e se calhar aqui olhar um bocadinho para o caso português. No caso português, que exemplos tecnologias é que vocês podiam dar aqui e que terão, não é? E onde o 5G terá um papel mais crítico no seu desenvolvimento? Podem ser tecnologias que já estão em uso ou outras que ainda estão a ser desenvolvidas e que acham que podem ser críticas. Já posso falar de uma série delas. Eu julgo que, digamos, a contagem dos fluxos, enfim, no caso da mobilidade, há fluxos de pessoas e bens e, portanto, ter a noção de quais são esses fluxos é extremamente importante. Mas isso já é feito atualmente? Isso já é feito, em alguns casos. Eu tenho sempre algum receio de pensar que vamos sensorizar a cidade, porque esta questão dos dados faz-me alguma confusão,
ser inundado de dados e haver dados massivos para os quais não damos uso. O que eu estou a dizer é que, por exemplo, sensorizar as zonas críticas da cidade faz sentido. Mas implica que tipo de recolha de dados? Essa recolha de dados pode ser feita de forma automática por sensores físicos. Do ponto de vista dos transportes, nós falamos em sensores de outra natureza, podem ser os depoimentos de pessoas, respostas a questionários, etc. E, portanto, todos eles podem contribuir, por um lado, para desenhar novas soluções de mobilidade e, por outro lado, para gerir o seu funcionamento em tempo real. Não é? Agora, eu julgo que a questão, como eu disse, de termos muitos dados, a grande maioria seriam desta natureza, relativa a fluxos ou a problemas de tráfego, ou enfim, deve ser utilizada essa disponibilidade para gerir ou redesenhar ou desenhar as soluções de mobilidade e dos espaços urbanos. O que eu julgo que se faz em Portugal, e esse é o grande problema, é, por um lado, não partir, como foi aqui dito, dos requisitos ou das expectativas ou dos cidadãos que se movem na cidade ou que vivem na cidade, mas também dos outros stakeholders todos e todos os outros atores, o comércio local, outro tipo de negócios, enfim, os operadores de logística urbana, etc, etc. E, portanto, se nós partíssemos dessas necessidades, de certa maneira, éramos bastante mais económicos e inteligentes, no sentido smart, de certa maneira, a perceber o que é que vale a pena recolher e tratar como dados. E, portanto, é evidente que os dados históricos, massivos, são muito interessantes e, portanto, isso vai tirar partido, seguramente, do potencial do 5G e do 6G, pelo que eu entendo, são extremamente importantes na antecipação dos comportamentos futuros, na criação de cenários de operação novos e de soluções para a cidade de mais longo e médio prazo. Nós aqui falamos, por exemplo, de questões como comparar, no caso do Porto, a extensão da rede do metro com o que poderia ser alternativas, tipo soluções de BRT, de Bus Rapid Transport System, como os metrobuses e coisas assim, enfim. E há muitas variantes desse tema, que são soluções, por exemplo, muito mais flexíveis, e se o futuro indicar que afinal a procura que eu estimava para a extensão da linha amarela até Vila d'Este, e vocês podem ir daqui até Vila d'Este e a extensão é muito interessante, já agora passa por uma estação extraordinária, tem um viaduto também muito interessante, é um passeio bonito, ir até o Monte Virgem e a Vila d'Este, já agora é onde eu moro, mas não é em Vila d'Este, mas é no Monte Virgem, não estou no término, estou a meio do caminho, mas o desenho dessas soluções é extremamente crítico, porque são investimentos absolutamente brutais em infraestruturas que afetam a mobilidade de outra forma enquanto estão a ser construídas, não é? E isso também é outro claro. Aliás, nós somos vítimas disso no centro do Porto durante uns anos, que ainda vamos passar, mas portanto há alternativas que poderiam ser consideradas, mas para nós compararmos alternativas que são muito mais flexíveis e adaptáveis no tempo, isto é, nós estamos a fazer um conjunto de pressupostos sobre a procura de mobilidade para 10, 15, 20 e 30 anos. Alguns podem ser, digamos, fundamentados, alguns desses pressupostos, mas outros às vezes é difícil de justificar. E, portanto, para esse tipo de exercício, nós precisamos realmente de ferramentas poderosíssimas
que têm a ver com, que nos são oferecidas, de certa maneira, pelo 5G e pelo 6G. No fundo é para gerar modelos mais precisos e mais granulares, não é? Que permitam alimentar todos esses estudos A palavra preciso aí faz-me alguma confusão, porque o detalhe, quando nós estamos a falar de futuros muito incertos, não faz muito sentido. Os modelos serem captarem Sim. de uma forma mais adequada, eu diria, sim. aquilo que são os nossos verdadeiros problemas, ou aquilo que nós percebemos como sendo os problemas, que é uma coisa um bocadinho diferente. Mas aqui a questão que estamos aqui a falar, por exemplo, eu acho que isto é um problema quase, uma dicotomia, que é, ou por um lado estamos a olhar muito para aquilo que conseguimos ir buscar dados e tentamos dar-lhe sentido, tipo, temos estes dados, o que é que conseguimos fazer com eles e que novos serviços é que podem daqui a vir. Isso é quase o desafio que nos põe para a frente. Outro caso é, se calhar, outra vertente, que é quando vamos para o terreno, o que é que efetivamente é útil para os cidadãos. E uma das questões que eu queria colocar aqui era muito... Eu sei que estamos todos pressionados com conceitos como gêmeos digitais, digital twins, que é para representarmos grandes sistemas, grandes capacidades, termos modelos e sobretudo, de simular ecossistemas complexos como os das cidades. Isto é uma dicotomia, ou seja, nós precisamos ter os dados para construir modelos mais complexos, mas depois também temos que perceber se esses tais modelos complexos são efetivamente modelos úteis. Portanto, eu acho que está a ser uma pressão que existe muito por estas novas tecnologias, e estando na área de investigação, tem essas duas vertentes, portanto anda sempre à procura da nova boa ideia, daquilo que está à frente, mas também se está a olhar muito para aquilo que é a inovação transposta para o terreno. Como é que isto se resolve? Porque afinal de tudo, depois também precisamos de alguém que pense na cúpula e olhe para as medidas, para as políticas que incentivem isto e que digam, não, faz mais sentido apostarmos nestas porque isto é o que dá resposta a necessidades críticas dos cidadãos. Como é que vocês veem isso? Aqui isto faz parte do nosso dia a dia, temos que investigar e temos que ir à procura de um próximo desafio. No nosso grupo de investigação, aqui no INESC, nós já há muitos anos que trabalhamos com Digital Twins, como eu ouço agora, ouvi há poucos dias no encontro das Smart Cities em Lisboa, os gêmeos digitais, que é a designação que agora se está a usar cá também. Mas esse tipo de tecnologia pode ter um papel muito positivo se for interpretado adequadamente. E há uma associação a estas, no fundo, nós estamos a falar de representações digitais de sistemas reais, e já há muitas experiências de digital twins para a cidade. O difícil, ou melhor, o que é interessante e útil, no sentido que estás a dizer, útil para a tomada de decisões e para o planeamento da cidade e dos sistemas de transportes, é captar a parte da realidade que deve ser representada e não cair no erro, eu diria um bocadinho primário, costumo fazer juízos de valores aqui, mas de procurar ter uma reprodução exaustiva e completa da realidade, porque não é isso que é relevante para os problemas que nós queremos resolver. Só a título de exemplo, nós estamos neste momento a construir uma ideia de projeto que tem a ver com a articulação dos sistemas de transportes com os espaços onde vivem e passam o dia crianças ou jovens, leia-se escolas, espaços desportivos, etc., que é uma das maiores complicações da cidade hoje em dia. Não sei se estão aqui colegas que têm crianças pequenas que têm de levar às creches ou às escolas ou assim. Nós criamos um conjunto de hábitos absolutamente catastrófico, que é a generalidade dos pais, se não leva as crianças à porta da escola não fica tranquilo, e depois quem anda no resto, os outros sofrem isso tudo. As crianças deixam de usufruir do espaço público para se deslocar umas com as outras até à escola, de usar transporte público, etc. E esta ideia de projeto que estamos a construir em parceria
passa por construir e desenhar e implementar um digital twin para esses espaços que estão à volta das escolas. Por exemplo, usando um tipo de abordagens que talvez conheçam, que são as Nature-Based Solutions, propostas pela Comissão Europeia, que envolvem transformar uma grande parte desses espaços em espaços onde a natureza tem um papel importante, as árvores, os jardins, etc., para que esse tipo de mobilidade funcione muito melhor. E, portanto, nós contamos abordar esse problema com o Digital Twin, que vai, obviamente, necessitar de muita informação e que vai ser testado com alguma informação em tempo real que nos vai ser, eventualmente, produzida por este tipo de tecnologias, o 5G e o 6G, como dizemos, não é? Posso falar? Gostava de falar agora dos Digital Twins, aproveitar para falar de duas coisas que nós ainda não falamos e que não têm obrigatoriamente a ver com a mobilidade. Uma delas é, e para isso os Digital Twins são muito necessários, mas não é o Digital Twin no sentido da mobilidade, mas um Digital Twin com uma representação das infraestruturas que existem efetivamente na cidade e que pode ser muito útil. E isto, por exemplo, voltando ao 5G, casos de uso que podem ser e que são, e aí sim que só são mesmo capacitados por estas tecnologias, pelas novas gerações, pela nova geração de redes, a 5G e o que vier a seguir o 6G, porque precisam efetivamente de baixa latência e uma grande capacidade de transmissão de dados. A conjugação das duas é especialmente difícil e que são aplicações de realidade aumentada e que podem, e em alguns sítios já há muitas vezes para fazer, para turismo, aplicadas ao turismo, em sítios históricos, simular cenas históricas para transmitir esse tipo de informação, valorizar o património, mas nem é isso que eu estou a pensar, mesmo na operação da cidade. E eu, se tiver um Digital Twin e se tiver os operadores, quando abrem as ruas, quando vão fazer qualquer tipo de intervenção na via pública, se tiverem um Digital Twin, isso provavelmente vai evitar muitos acidentes, permite tomar decisões com uma informação no local, e se eu estou no local e sei a orientação, também sei exatamente onde é que estão, onde é que há, que tipo de infraestrutura, onde é que eu posso abrir, onde é que eu não posso. E não só isto, permite também ter trabalhadores que se calhar a formação base não tem de ser tão alta e podem ser apoiados no local, podem mais facilmente pedir informação porque há uma digitalização do sítio onde eles estão a trabalhar, de toda aquela infraestrutura, e há também quem remotamente possa apoiar quem está no local. Aquelas questões, desculpa interromper, aquelas questões de emergência que falávamos há pouco podem ser facilitadas com a utilização desse também. Tipo de... Okay. E portanto, a realidade aumentada, isso sim, para mim é um caso de uso que é 5G. Com 4G aquilo é para cada célula. E com o 5G é uma coisa que pode funcionar com outras coisas em paralelo e, portanto, sim, é um tipo de caso de uso. Isso também se usa, ou pretende-se usar na medicina, em ambientes industriais, mas nas cidades também há casos muito práticos onde provavelmente seria útil ter o gêmeo digital da infraestrutura e depois em conjugação, para poder ter aplicações de realidade aumentada que permitam apoiar a operação. Sobre os casos específicos de emergência, duas coisas. Uma delas é que há uma ideia que precisamos do 5G para detectar emergências numa cidade. E uma vez tivemos esta discussão num projeto que vamos pôr câmaras e mais não sei o quê para detectar um acidente. Eu disse, desculpem, mas se acontecer um acidente num cruzamento numa cidade, o detector são as pessoas que moram lá, que o ouviram e que vão ligar para o 112. Não, atenção, as câmaras podem ajudar a confirmar que houve mesmo um acidente e que não é nada, mas não sei se vamos sensorizar a cidade toda só para validar que foi mesmo um acidente. Por outro lado, as redes 5G têm outra característica que é o que serem softwareizadas e podem ser virtualizadas e podem ser mais facilmente reconfiguradas, o que em caso de catástrofe pode facilitar muito o apoio aos first responders, não é? Com nós que sejam drones que voem ou drones
ou como se chamam, robôs, Robôs autónomos, mas que levem a rede onde ela é precisa, se por acaso a infraestrutura tiver sido danificada. O facto das redes serem mais facilmente reconfiguráveis, mais facilmente instanciáveis noutros, eu ponho ali mais um ponto da seta e mais um, e este fica a ser controlado por este, e portanto são mais separáveis, as componentes são mais separáveis. Isso permite uma maior flexibilidade de adaptação da rede rapidamente em casos de catástrofe e em cenários onde a infraestrutura pode deixar, pelo menos localmente, de existir, e aí sim também as redes 5G têm, e há muito trabalho a ser desenvolvido para, nesse sentido, se poder rapidamente reconfigurar uma rede pendurada numa rede que ainda esteja a funcionar, mas que depois vá atrás das pessoas que estão a responder, ou mesmo que vá só apoiar robôs que estão ainda a explorar porque ainda não se sabe onde é seguro ir, onde não é seguro ir. E esses casos de uso que são mais extremos, mas se calhar é efetivamente onde se pode ter um ganho maior da tecnologia 5G. Especificamente do 5G ou do 6G, do que vier a seguir. O 6G é uma evolução do 5G e é bom que assim seja. Nós não queremos, é um tipo de sistema muito complexo e nós não queremos chegar aqui e vamos deitar fora e fazer um novo. É bom que seja uma evolução, vai ser uma evolução do 5G vai ser sobretudo mais adaptativo. Será mais no sentido de tornar o sistema mais eficiente e mais adaptativo e com maior capacidade, melhor utilização dos recursos. Ok? Isto parece genérico, mas depois sem entrar em pormenores técnicos é mais difícil ser muito específica e acho que não vale a pena aqui entrar. Não, nós vamos ter um episódio dedicado à questão do 6G e do caminho para o 6G e com o que é que está tudo envolvido, não é? Temos vindo aqui a discutir vários ângulos e vários pontos, mas uma das questões que subjaz a isto tudo é decisores políticos, como é que nós conseguimos efetivamente levar isto à tomada de decisão. A Ana falava um bocado em off a questão da ciência, o papel da ciência um bocado para isto, mas precisamos que este caminho se traduza em algo palpável e que seja útil para os próprios cidadãos. Como é que vocês veem esta transição? Como é que nós podemos assegurar que isto de facto atinge os decisores de forma útil, que eles também conseguem tomar a seu cargo decisões para os cidadãos e para a cidade? Primeiro, eu queria dizer que acho que é uma decisão muito difícil do ponto de vista dos políticos, porque eles estão... como disse, eu acho que a ciência tem um papel importante aqui, a ciência e muitos projetos que se fazem com projetos piloto e com implementações que permitem ver um bocado, às vezes, desafios que não se vêem quando se está a pensar numa solução mais controlada, desafios de depois implementar as coisas no mundo real e que depois podem, às vezes, ser o determinante para um go ou no go. E, portanto, a ciência tem um papel importante nisso, até permitir fazer, se calhar, uma primeira avaliação dos custos e dos custos de manutenção e de tudo isso. Mas depois, um decisor acho que tem pouca informação, ainda hoje, provavelmente, em muitas situações, tem pouca informação sobre o custo. Se calhar até é mais fácil avaliar o custo total e o benefício. O benefício é sempre muito vendido, é difícil de avaliar. E eu acho que aí também a ciência, mas se calhar mais as áreas, na mobilidade, eu sei que os transportes também tentam fazer esse tipo de avaliações, de mostrar os benefícios. Nas outras áreas, creio que é mesmo haver essa avaliação do ponto de vista da ciência, tem muito depois também a ver com os domínios mais da gestão, a quantificação mesmo que haja um projeto piloto, a extrapolação dos custos para um âmbito maior, não é? Acho que tudo isso tem de ser... A experimentação e ir para o terreno, de facto, lida com muita desta incerteza e aquilo, coisas que nós não conhecemos por inteiro. E dá bons exemplos, uma pessoa tem tendência a relacionar-se com casos de uso e mesmo para os decisores eles percebem, se calhar mais facilmente vendo uma aplicação, vendo uma história contada que lhes diga a respeito. Mas para os serviços, como é que isto atinge também essa camada pensando nos serviços? Como é que os próprios serviços também ajudam e que também são testados e experimentados, evidentemente, além da tecnologia? Eu acho que nós não temos conseguido ligar a academia e os institutos de investigação de uma forma inteligente, por um lado com os decisores, os municípios e as autoridades regionais e nacionais, e por outro lado com os tomadores da tecnologia,
das tecnologias, que neste caso em Portugal já são muitos. Atenção, não estamos a falar de uma situação de início. Esse encontro em Lisboa sobre as Smart Cities recente foi uma demonstração disso. Enfim, estavam imensas empresas que desenvolvem produtos e serviços nesta área. E, por outro lado, todos os operadores da mobilidade, dos transportes, não é? Uns para os passageiros e outros para a logística. A mim o que me parece é que, e é isso que nós temos tentado criar como ideia de investigação, sempre investigação muito aplicada, é que criar, como foi referido, um certo tipo de demonstradores ou pilotos, se quisermos chamar, que essas autoridades e todos os intervenientes percebam, com pequenas demonstrações pode ser muito interessante. No contexto da cidade, a forma talvez mais natural e eu diria mais interessante de fazer isso é usando os instrumentos do que se chama urbanismo tático, que passa por envolver zonas, neste caso da cidade, pequenos núcleos ou bairros da cidade, onde são implementadas de uma forma simples e ilustrativa ideias de sistemas, seja de mobilidade, de organização do espaço urbano, etc., onde poderão e deverão estar já essas tecnologias. Eu lembro-me de, há 2 anos, ter visitado, para este tipo de análise, uma cidade belga, que é Louvain, que é uma cidade muito avançada em muitos deste tipo de soluções urbanas, e de vermos, numa visita guiada, experiências do chamado urbanismo tático, a designação pode ser outra, mas onde, por exemplo, todos os habitantes dessas zonas que foram experimentadas colaboraram, por exemplo, pondo contadores de tráfego nas suas janelas. E neste caso até era mais contadores de fluxos de pessoas, para ver até que ponto é que eles beneficiavam e usufruíam do espaço urbano que tinha sido reorganizado. Portanto, este tipo de ideias pode ser muito interessante. E eu volto talvez à grande questão aqui. Propor tecnologias ou soluções porque estão na moda, ou sensores porque são sensores, no meu entender não faz sentido, e menos sentido faz para políticos hábeis e autoridades que querem prestar um serviço à comunidade, porque não é o sensor que resolve os problemas da mobilidade. Todos os segmentos da população que são excluídos da mobilidade de uma forma natural, muitas vezes são esquecidos. Nós partimos do pressuposto de que a literacia digital é generalizada e não é. Quando nós criamos sistemas intermodais cada vez mais para a mobilidade urbana, e o caso do Porto é paradigmático, com a criação da rede de metro, já neste milénio, neste século, nós alteramos completamente a forma como as pessoas se moviam. Passou a ser, hoje, uma deslocação numa cidade como o Porto, e a grande maioria das cidades do mundo, diria, civilizado, faz-se usando muitos modos, entre os quais modos ativos, andar a pé ou de bicicleta, mas como uma componente dessa intermodalidade. E que informação e que dados é que são necessários para que pessoas menos de mobilidade mais difícil, ou pela idade, ou porque são de outras culturas, nós temos cidades muito mais ricas com os migrantes e com esta gente, com todos estes nossos cidadãos multiculturais, mas que não necessariamente
conseguem usar o tipo de soluções que nós estamos a disponibilizar. E portanto, eu acho que esse cuidado deve ser muito, muito grande. Uma última nota. Nós, no nosso grupo, um dos temas em que temos vindo a trabalhar, temos uma colega nossa a terminar o doutoramento nessa área, tem a ver com a participação cidadã na construção de soluções de mobilidade, em particular nos chamados planos de mobilidade urbana sustentáveis. E uma das lições mais interessantes que, como grupo, tivemos deste trabalho foi perceber que os decisores públicos e as autoridades em geral confrontam os cidadãos, e hoje fazem no Congresso de Natureza, fazem, enfim, reuniões, às vezes a horas em que as pessoas não podem ir, às vezes fazem ao sábado, que é quando as pessoas têm mais em que pensar, mas enfim, mas isso são outras questões, mas fazem-no quase sempre para avaliar soluções que já estão desenhadas e que vão propor, e eventualmente até para comparar soluções, mas numa fase muito avançada do processo de tomada de decisão, onde as decisões e as soluções não foram co-construídas. Aquela questão que falava há pouco, não é? De envolver noutra fase, na fase do desenho da solução. A Autobus no Porto é um caso paradigmático disso. Nós conhecemos muitos casos desta natureza e, portanto, esses estágios iniciais do processo de alteração do espaço urbano e da mobilidade, no caso que me diz respeito, é claro que isto tem muito a ver com outros aspectos. Tinha-se falado das redes de outra natureza, das redes de águas, das redes de energia, todos esses sistemas que podem ser controlados por estas tecnologias. Por exemplo, a sua integração com a mobilidade é interessante talvez numa dimensão que não é muito óbvia, que é a partilha de informação sobre os comportamentos das pessoas e dos cidadãos. E isso é um potencial enorme deste tipo de tecnologias. Aí estamos a falar de dados massivos, estamos a falar provavelmente de processamento deslocalizados, locais, processamento de informação, etc. Não sei se será... Porque essa quantidade de dados primeiro, é verdade que o grande volume de dados e é importante falar do volume de dados. É um volume de dados que é muito grande, mas não é... Vamos ver, após processamento, em princípio não é preciso guardar os dados em bruto. O guardarmos, já porque estávamos a falar também de guardar dados em bruto durante muito tempo. Isso, as empresas que guardam dados há muitos anos já começaram a pagar dados, porque há um custo enorme associado a armazenar dados, sobretudo quando ficam volumes muito grandes, e há um custo enorme também associado a ir depois buscar dados de muito tempo atrás. Portanto, até mesmo para armazenar dados é preciso fazê-lo de maneira inteligente e saber que dados se guardam e por quanto tempo, porque só os que têm valor, não é? Mas há alguns dados, nomeadamente estes, primeiro, que têm a dimensão da privacidade e que têm de ser tratados provavelmente de maneira deslocalizada, até descentralizada, até por isso, para permitir extrair a informação agregada de uma forma que não ponha demasiado em risco a privacidade de ninguém, mas permita na mesma ser útil. E nesse aspecto a descentralização do processamento é uma das maneiras, pelo menos, de fazer isso. E o não guardar os dados brutos, guardar a informação e não os dados em bruto, não é? Tudo isto. Mas isto, lá está, isto é tudo da dimensão do processamento de dados, que o 5G facilita, mais uma vez, pela tal questão que eu estava a dizer há bocado, de permitir uma gestão mais ágil e permitir ter, inclusivamente, uma coisa de que nas redes já se fala há muitos anos, mas que com o 5G se calhar ou o 6G vai acontecer, que é ter armazenamento e processamento dentro da rede e facilitar o processamento distribuído, porque existe já na própria rede para algum tipo de dados. Não vamos ter clouds em cada rua,
mas algum tipo de processamento que permita para alguns tipos de dados já o processar localmente. O que vai para um sítio centralizado já é uma coisa já mais inócua, a informação, mas inócua do ponto de vista da privacidade dos cidadãos. Sim. Obrigada. Resta-nos agradecer pela vossa presença aqui e, acima de tudo, por contribuírem por mais uma conversa informada sobre ciência e tecnologia. Obrigada. Muito obrigado pelo convite e por este encontro tão interessante. Muito interessante. Muito obrigada.